Meu Deus do céu, a coisa é muito mais grave do que parece. Nosso país está tão tomado, tão contaminado pelo autoritarismo de ministros do STF que eles mesmos confessam o que estão fazendo de errado. A mais nova do Barroso, claro, o Barroso, uma pessoa extremamente empolgada consigo mesmo, resolveu, durante uma palestra nos Estados Unidos, falar que contou com o apoio dos americanos para evitar um golpe no Brasil. Que absurdo! Que golpe é esse no Brasil? Que ele sabia e não denunciou? Hã? Já começou fazendo errado, né, Barroso? Se empolgou, embriagou no sucesso e nem percebeu que tá fazendo aí praticamente uma confissão de um crime. Que golpe é esse que você sabia, enquanto funcionário público, presidente do TSE na época, e você não denunciou? A menos que não tivesse golpe nenhum, né? E o que vocês estavam querendo, na verdade, era amordaçar ainda mais a direita para impedir que ela tivesse chances reais na eleição de 2022. Vamos aqui, pessoal, vamos aqui, não sou eu dizer não, é a própria imprensa. As pessoas perderam a capacidade de se escandalizar com os absurdos de ministros do STF. Olha aqui, Barroso diz que pediu apoio dos Estados Unidos para evitar um golpe de Estado no Brasil. E ainda dá, claro, aquela. como dizia o Olavo de Carvalho, né? Aquela humilhadinha nos militares, né? Que, convenhamos, se dispuseram a isso, se dispõem a isso, estão completamente alinhados, né? O povo ficou de lado e agora STF e a chamada que a imprensa gosta de falar, né? Alta cúpula do Exército, tá completamente alinhado, então tudo tranquilo. O brasileiro fica para depois. Militares brasileiros não gostam de se indispor com norte-americanos, né? Aqui ele estava dizendo o seguinte: olha, o golpe poderia vir dos militares, então a gente já foi lá e falou com os norte-americanos para deixar eles bem quietinhos aqui, tá? Basicamente ele está dizendo que utilizou os seus contatos ou o seu pedido aos Estados Unidos para dar uma quietada no facho dos militares, mas a gente sempre soube que nunca tiveram do lado dos brasileiros, não. Em Nova York, onde participou de um evento, pela LID, né, que é aquela... Quem tá envolvido? João Dória, né? Pelo amor de Deus, aí já diz tudo. Barroso disse que quando foi presidente do TSE, encarregou de buscar apoio norte-americano à institucionalidade e à democracia brasileiras. Olha que grave, pessoal. Em 3 vezes pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas ao próprio Departamento de Estado. Acho que isso teve algum papel porque militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, pois é aqui que obtém seus cursos e seus equipamentos. Então ele tentou bater, mas assoprar, né? Tipo assim, bater, mas deixa eu jogar uma migalhinha aqui pros militares brasileiros também, pra eles não ficarem tão bravos comigo. Mais recentemente, tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e democracia brasileira em momentos de sobressalto. Aquela linguagem, assim, meio sofisticada, né, e prudente, como diz o Rodrigo Maia, mas basicamente o que ele está dizendo era o seguinte: os Estados Unidos nos ajudaram a combater a direita, né? E para uma pessoa como ele, que diz abertamente que ajudou a derrotar o bolsonarismo, então é difícil a gente chegar a outra conclusão que não é essa. Eu, pessoalmente, não consigo chegar a outra conclusão que não o Barroso dizendo aqui, afirmando abertamente que ele utilizou uma influência ou um pedido aos Estados Unidos para combater, para derrotar o bolsonarismo, né? Isso é grave, pessoal, porque é o seguinte: se tinha golpe, ele sabia de algum golpe em andamento, né? Peraí, porque, e a imprensa tá dizendo isso, né? A imprensa fala abertamente aqui de golpe de Estado, por que ele não denunciou, né? Quando ele fala de estar preocupado com a democracia, ele está falando de pedir para os Estados Unidos questionar, por exemplo, os inquéritos legais, inconstitucionais e eternos praticamente, né? 6 anos de inquérito aí abertos pelo STF, tocados pelo próprio STF, onde o próprio STF determina pela legalidade deles, é isso? Não é a Constituição mais que determina, é o STF que se reúne. Então, na verdade, a democracia que ele achou que estava sendo atacada nada mais era do que o direito da direita de se expressar, né? Vamos ver como a imprensa lidou com isso aqui. Eu acredito que a imprensa talvez é um pouco limitada intelectualmente, né? A nossa grande mídia ainda não percebeu que isso aqui é um grande desfavor ao STF. O Barroso fazer esse tipo de afirmação. Quando o Barroso faz isso, basicamente ele diz o seguinte: o STF interferiu politicamente. O STF quis atuar politicamente e, sob a minha tutela, enquanto presidente do TSE, foi o que a gente conseguiu interferir politicamente, né? E depois eu fui lá e disse que acabei com o bolsonarismo, ajudei a acabar com o bolsonarismo. Então, como que as pessoas vão ter qualquer noção
de honestidade nas falas do Barroso se ele mesmo disse que estava procurando os Estados Unidos? E principalmente, imagine agora a repercussão, eu já mostrei várias vezes aqui, como os Estados Unidos estão atuantes nessa situação, porque eles sabem como o Estado americano, principalmente o novo governo americano, né, com o Trump e seus auxiliares, eles sabem como o Estado americano e a força americana foi utilizada para empurrar políticas de esquerda goela abaixo do mundo inteiro. O dinheiro do contribuinte americano foi utilizado para isso. Agora, com uma declaração dessa do Barroso, num momento como esse, onde está todo mundo desconfiado do STF, e com razão, todo mundo desconfiado que o STF persegue a direita, e com razão, uma declaração dessa do Barroso, para mim, e vocês podem escrever isso, era o que faltava para que os Estados Unidos tenham a total noção de que eles precisam investigar o que aconteceu no Brasil a fundo. Eles precisam investigar até que ponto, porque aqui é o Barroso assumido. Os Estados Unidos interferiram aqui para dar declarações que eu pedi. Né? Ainda que ele queira caracterizar como defesa do Estado Democrático. Agora os Estados Unidos vão ter que investigar para ver se foi só isso. Foram só declarações em defesa do Estado Democrático. E isso pode sim prejudicar muito o Barroso e prejudicar esse pessoal que se sente acima da lei. E a imprensa aqui está realmente noticiando isso de uma forma sem perceber muito. A grande armadilha que o Barroso se meteu, eu acho que o único que conseguiu falar sobre isso, acho que foi justamente esse Josias aqui, né? Escreve pra Folha de São Paulo, provavelmente deve ser um cara de esquerda. Então, o que ele tá pensando aqui? Agora rodou, né? Vamos ver o que ele tem coragem de falar. Vamos lá. Ele acaba estimulando um tipo de pregação de que o Bolsonaro vem utilizando, de que houve inclusive dinheiro da USAID, né, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que a gente sabe que não era para desenvolver internacionalmente nada, era simplesmente para enviar e forçar políticas de extrema esquerda goela abaixo do mundo, com interferência externa de que foi golpeado com mão forte pelo TSE. Não é uma declaração que ajuda na imagem do Supremo. A declaração, ao meu ver, não ajuda, não. Aconteceu, foi bom que tivesse acontecido. O presidente Joe Biden deixou claro para Bolsonaro, com declarações de apreço ao sistema eleitoral brasileiro, e depois com envio de autoridade do Brasil. Deixaram claro que não aceitariam um governo ilegítimo. Ninguém nunca estava buscando um governo ilegítimo. A gente estava justamente buscando a legitimidade do Congresso de ter aprovado a questão do voto impresso, que foi derrubado pelo STF. A única ilegitimidade ocorreu através da interferência do judiciário contra a vontade do povo aprovada no Congresso e com a cumplicidade da mídia vagabunda que tratou isso como se não fosse nada demais. Quem estava lutando pela legitimidade até o fim foram os bolsonaristas e também o Bolsonaro. Isso evidentemente ajudou a deter qualquer solução que não fosse constitucional. Sim, porque o inquérito das fake news é muito constitucional, né? Deixar um inquérito 6 anos aberto, né? É muito constitucional você proibir uma pessoa de criticar o Lula por associação a ditadores, depois ele sentar com ditadores, criticar o Lula por falar que ele é a favor do aborto e depois o governo dele implementar políticas a favor do aborto. Isso é tudo constitucional, né? Então, a constitucionalidade não correu perigo nenhum, né? Agora nós não precisamos, em primeiro lugar, desse tipo de intervenção. Não, agora não precisamos. Agora que o Trump tá lá, vocês estão com medo dos Estados Unidos virem falar a respeito do que tá acontecendo aqui. Vocês são muito sujos, até mesmo fazer um meia-culpa, vocês são muito sujos, né? O pessoal que faz a perseguição e o pessoal da cumplicidade da extrema imprensa, mas acho que é tarde demais, acho que o Barroso aqui, mais uma vez, vai acabar morrendo pela boca, né? Como eu disse, é uma pessoa muito empolgada consigo mesma, muito apaixonada pela própria personalidade para deixar escapar isso aqui. Viu a oportunidade, quis mostrar que foi o bonzão, que foi o derrotador, né? A pessoa que derrotou o bolsonarismo aqui. E isso vai cair muito mal nos Estados Unidos, pode ter certeza. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.